Olá, estudantes, todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula do Enem aqui no Se Liga na Educação. Você que é educando do diurno, você que é educando do noturno, você que é da educação de jovens e adultos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Se Liga no Enem. Eu sou o professor Leonardo Medeiros e estou com você nessa caminhada. Hoje nós vamos continuar a nossa sequência de aulas sobre os cálculos em química, né? E vamos tratar um pouco hoje sobre pureza, sobre rendimento. É a aula de química calculando com a química 3 aqui, tá? Fique ligado, se tiver dúvidas da aula passada, reveja lá no YouTube, faça atividades aí com seu professor, seus colegas e acompanhe nossas aulas no Se Liga. Bom, como nós já temos de costume, precisamos desenvolver a habilidade de analisar o que está sendo descrito lá no enunciado da questão. É muito importante que nós consigamos desenvolver essa habilidade, né? Além de tudo, relacionar os diversos tipos de informações, as diversas formas de linguagem, pode ser textual, pode ser um gráfico, pode ser uma tirinha. Além disso, aplicar o conhecimento químico e as relações matemáticas para a resolução das atividades. Mais uma vez, a nossa aula tem foco em habilidades tanto do CBC quanto do currículo e a matriz de habilidades do Enem. Vamos começar com essa questão? A questão de 2015 é a questão 76 do caderno azul. Diz o seguinte: para proteger a estrutura de aços da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, cuja pureza é 75%. Bom, vamos fazer uma pausa aqui e vamos entender quais informações são importantes nesse trecho da questão. Ele me diz aqui que tem um processo ocorrendo, um processo chamado galvanização. Lá na aula de Química do terceiro ano, existe uma aula, um conteúdo que trata de uma parte da química chamada eletrólise. E esse processo está lá dentro desse conteúdo da química, chamado eletrólise. E ele nos diz importante que você precisa de um metal, o zinco. Mas você não tem esse metal puro na natureza. Você tem um minério que contém o zinco. Esse minério é a esfarelita. E ainda ele nos dá uma outra informação. Esse minério ele não é puro. Ele não é puro. Por que, gente, que o minério não é puro? A esfarelita é esse aqui, ó, sulfeto de zinco. Só que o minério na natureza ele tem outros constituintes, né? Ele tem outros componentes, dentro desses componentes tem esse aqui. Eu vou precisar de um processo de purificação desse minério e depois eu vou precisar de um processo para a extração desse metal. Tudo isso estava dito nesse enunciado, mas de uma forma subentendida. Então é importante a análise do enunciado da questão. Vamos guardar isso aí, tá? Guardar aqui a pureza de 75%. Vou até deixar aqui registrado aqui, pureza de 75%, para a gente não esquecer. Nossa, meu 75% não ficou legal, né? Vamos lá, pessoal. Pureza de 75%. Considere a conversão do minério em zinco. Olha só, um processo industrial, né? Eu vou converter o minério em zinco metálico. Só que tem uma outra consideração. Esse processo, ele não é 100%, ele tem um rendimento de 80%. Mais uma consideração que precisamos aqui, um rendimento de 80%. E ele nos dá uma sequência de reações. Então, olha,
Nós temos um enunciado que usa a linguagem textual e nós temos uma linguagem da química, que é a equação química. Você tem que relacionar essas duas linguagens e entender o que cada uma quer comunicar com você nessa questão. Vamos lá, então? Primeira coisa, considere as massas molares. Nos deu um monte de massa molar. No Enem, você tem que ter também o que a gente chama lá de maldade, de macete, né? O nosso interesse não é o zinco e o minério de zinco, então só me interessa o zinco, que está aqui metálico, e o minério. O resto, eu não vou me preocupar para eu ganhar tempo. E ele quer saber qual que é o valor máximo, o valor mais próximo, perdão, da massa de zinco em quilogramas. Olha mais uma pegadinha aí, hein? Quilogramas. Vou voltar aqui, ó. Olha que ele deu aqui em grama. E a pergunta está em quilograma. Fica esperto com isso aí, hein? Fica esperto. Vamos lá, então? Vamos calcular. Primeira coisa que você deve fazer quando tiver uma reação química descrita no Enem. Confira se ela está balanceada, tá? Confira. O que é balancear? É o que tem antes da seta, da reação, tem que ser a mesma quantidade de átomo depois da seta. Lembra sempre, assim, ó, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você não pode criar átomo nem destruir átomo, apenas reorganizá-los. Eu tenho 2En aqui, eu tenho 2En aqui. Beleza. Eu tenho 2S aqui, 2S aqui. Beleza. Eu tenho 6O, 3 vezes 2, 6. Aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Com 2 aqui, 6. Em cima está balanceado. Vamos para a reação embaixo. Eu tenho um ZN, eu tenho um ZN. Ok. Eu tenho um O com outro O aqui, 2O. Beleza. Eu tenho um C, um C. A de baixo também está balanceada. Só que agora tem um macete aqui. Olha, eu tenho 2N aqui, eu tenho um ZN aqui. Eu preciso igualar as duas reações. Então eu vou multiplicar essa de baixo por 2. Eu vou multiplicar essa de baixo por 2. E aí eu coloco um 2 aqui, coloco um 2 aqui, coloco um 2 aqui, coloco um 2 aqui. Tá? E o que eu posso fazer agora? O que tiver igual antes da seta e depois da seta, eu posso cortar. Olha só, 2NO, 2NO. Pude cortar. E agora eu tenho a minha reação global, que é 2ZNS, né? Me dando aqui, eu vou só colocar o que interessa para a gente, tá? 2ZN. E aí eu já tenho a minha equação global. Então vamos lá. Eu tenho a pureza de 75% e eu tenho o rendimento de 80%. Vamos voltar lá no enunciado, rapidinho, para a gente relembrar o que está pedindo? Sempre volta no enunciado, tá? Volta. O que ele está perguntando? Ele quer saber o seguinte, o valor mais próximo da massa de zinco metálico em quilogramas a partir de 100 quilogramas da esfarelita. Então você leu tudo, volta a reler. Eu já sei que se eu tiver 100 quilos do meu minério, ele é 100% puro? Não. Ele é 75% puro. Então, disso aqui, 25% é impureza. Eu tenho que descontar. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é 75 quilos do minério. Tá? Não calcule com os 100 quilos de minério.
calcule com 75 quilos de minério. E aí você já resolveu o problema da pureza do minério. Bom, já sabemos agora que nós temos 75 quilos de minério. Que outra conclusão nós chegamos? Nós chegamos que se eu tiver o Zn, a esfarelita, eu consigo chegar até o zinco. Não é isso? E aí, mais uma vez, nós precisamos retornar lá nos dados, que são esses dados aqui, ó. Para o Zn é 97 e para o zinco 65. Então, para o zinco metálico, 65 gramas e para o minério, 97 gramas. Tá? E você já sabe que você tinha 75 quilos. 75 quilos do minério. 75 quilograma. E aqui X. Regrinha de 3, né? Regrinha de 3. Isso aqui vai dar 50 quilogramas. Resolveu a questão? Olha só. 50 quilogramas. 50 quilogramas. Você vem aqui e tem os 50 e você marca feliz da vida. E erra. E erra a questão. Por quê? Nós precisamos considerar ainda o rendimento. Nós só consideramos a impureza, não é? Então, se a minha reação fosse 100%, não é? Se ela fosse 100%, eu teria 50 quilogramas. Mas o enunciado falou que a minha reação lá na indústria, ela só rende 80%. Então, 80% X é igual a 40 quilogramas. Então, a resposta correta para esse exercício é 40 quilogramas. Vamos praticar mais um pouquinho? Enem 2013, a questão 83 do caderno amarelo. A produção do aço envolve o aquecimento do minério de ferro. Mais uma vez, galera, minério de ferro, suas impurezas, junto com carvão e ar atmosférico. Esse processo industrial, ele vai sofrer uma série de transformações de oxirredução. E depois nós vamos ter uma coisa chamada ferro gusa, tá? Esse ferro gusa, ele tem 3,3% de carbono. Então, no ferro gusa, vou colocar aqui de ferro gusa, 3,3% de carbono. Para você que mora em Belo Horizonte, tem a Valorec Mannesmann, que tem um alto forno e lá produz o ferro gusa. Na região aqui de Betim tem siderúrgica, indo para Sete Lagoas tem siderúrgica. E aí na sua região tem alguma siderúrgica? Comente aí no Se Liga depois para a gente saber de onde você está assistindo. Então, eu tenho o ferro gusa com 3%, só que ainda tem muito carbono ali dentro. E você precisa tirar esse carbono para fazer o que eles chamam de aço. Então, preste atenção que nós estamos saindo do ferro para o aço, não é? E o aço tem 0,3% de carbono, tá? Bom, gente, como que é esse processo? Eu vou fazer aqui embaixo, rapidinho, para você entender. Tem um conversor, um projeto chamado Conversor LD, em homenagem a duas cidades. E aqui está o ferro gusa. Esse ferro gusa, ele está ali fundido, né? Fundido ali. Está ali. Ele tem 3,3% de carbono. Ele não é aço, ele é ferro gusa. E eu preciso produzir o aço, que é chamado de aço doce, com 0,3% de carbono. E ele falou que usa oxigênio. Então ele bombeia aqui dentro, tem uma lança vai entrar aqui dentro e vai colocar O2, vai bombear o O2 puro, de forma supersônica lá dentro, e aquele está muito quente, tem muita energia envolvida ali, e esse O2, ele vai sair na forma de CO2. Então, olha só, eu estou retirando carbono do ferro gusa. E aí eu consigo fazer com que o teor de carbono ali dentro diminua, tá? Isso é importante para as resistências dos materiais
a especificidade da diferença entre o ferro-gusa e a resistência do aço. E aí, nesse processo aqui, dentro do conversor LD, eu transformo o ferro-gusa em aço. Aí depois ele vai para a lingoteira, vai para os processos de laminação. Bom, e o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte: se eu alimentar lá com 2,5 toneladas de ferro-gusa, qual que é a massa de gás carbônico? Gás carbônico. Então, mais uma vez, pegadinha, tá? Mais uma vez, pegadinha. O que eu vou ter aqui? Eu tenho uma reação aqui, que eu tenho o carbono mais o gás oxigênio, e ele está se tornando CO2. O meu foco no exercício está aqui. O meu foco está aqui. Então ele diz que eu tenho 2,5 toneladas de ferro-gusa, tá? Isso aqui é 100%. E eu sei que, como meu ferro-gusa tem 3,3% de carbono e o meu aço tem 0,3% de carbono, ou seja, eu tirei esses 3% de carbono que estavam ali. Então, esses 3% é X. X é igual a 2,5 vezes 100 dividido por 3. A gente convertendo isso aqui, né? Isso vai dar mais ou menos 75 quilogramas de carbono. E aí, mais uma vez, nós chegamos aqui na resposta e nós temos os 75 aqui. E a pessoa marca feliz da vida. A pergunta é que ele não quer saber de carbono que você retirou do ferro-gusa. A pergunta, ele quer saber o gás formado. E gás carbônico não é carbono, simplesmente, né? Então, nós precisamos, mais uma vez, entender que o carbono que eu tirei, mais o oxigênio, ele se transformou em gás carbônico. E aí eu tenho, para a massa molar, aqui é 12, aqui é 44, não é? Se eu tenho 75 aqui, eu vou ter X aqui. X é igual, aproximadamente, 275. Então, a resposta correta seria letra D. Bom, pessoal, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar a importância do desenvolvimento da habilidade de extrair do enunciado as informações necessárias e relacionar essas informações com o tipo de linguagem, seja tabela, gráfico, tirinha, texto jornalístico, etc. e tal. Então treinem na sua casa, assista às aulas aqui no Se Liga e nos acompanhe. Tire dúvidas com seu professor, com seus colegas. As nossas aulas estão sendo gravadas no YouTube. Todo momento que tiver um tempinho, assista lá. E nos veremos até o final no Enem. Um abraço.